Tudo bem? Hoje eu vou falar aqui sobre um tema especial que eu acho muito importante. Especial porque a gente está entrando em 2021, né, um ano novo, inclusive, né, vindo de um ano que foi muito pesado, né, foi 2020 aí com toda a pandemia. Então, assim, o que eu quero falar hoje é uma mudança de comportamento, uma mudança de como você enxerga o seu próprio patrimônio. Então, muito se fala sobre rentabilidade, né, sobre como você pode ganhar mais dinheiro, seja com investimento, seja na sua profissão. Algumas pessoas ainda falam também como você pode economizar mais, né? Tem muito assunto sobre isso, né? Ganhar mais e economizar mais. Mas eu acho que pouco se fala sobre administrar bem o que você já tem. Então, o que eu quero trazer hoje é um problema que eu vejo muito na minha prática diária, tá? Que é o problema do patrimônio imobilizado, ou seja, você tem ativos, só que não é dinheiro, não está na sua conta, você não consegue se movimentar, você não consegue gerar renda, gerar mais dinheiro com esse dinheiro, porque ele está parado, imobilizado, travado, tá? Esse é o problema. Então, o que eu quero trazer aqui nesse primeiro vídeo para 2021 é uma chance, um encorajamento, algumas dicas práticas que eu vou dar de como você pode olhar para o seu próprio patrimônio, enxergar onde ele está travado e algumas sugestões de como você pode destravar e melhorar a rentabilidade, melhorar a administração do que você já tem, tá? Então, ano novo, vida nova, comportamentos novos, né? Acho que é normal, né? A gente pega e fala, pô, o que eu quero fazer diferente em 2021? Então, eu quero te encorajar a lidar diferente com o seu patrimônio também, tá? Então, me acompanhe aqui para ter aí um pouco dessas dicas práticas. Qual que é a ideia, né? Quando a gente faz uma luta, uma arte marcial, né? Um dos nossos objetivos, né? Eu não sou expert, eu fiz Kung Fu muitos anos atrás, quando eu era adolescente, mas tem muita gente que gosta de jiu-jitsu, né, e tudo mais. Enfim, quando você está numa luta, um dos seus grandes objetivos é imobilizar o oponente. Porque quando você imobiliza ele, né, você obteve controle, tá? Quando você está com o seu patrimônio imobilizado, você talvez, né, imagino que não de propósito, né, aconteceu, mas enfim, você acabou entregando o controle do seu patrimônio. Você não tem mais controle sobre ele. Você está dominado. O oponente, né, entre aspas, o oponente te dominou. Então, essa é a sensação, e eu lido com isso, tá? Não estou falando, sei lá, inventando história, eu vejo isso. A sensação de quem está com o patrimônio imobilizado é essa, é você ver uma coisa boa, você quer ir naquela direção, você quer pegar uma certa oportunidade, ou você está numa dificuldade porque aconteceu alguma coisa inesperada com uma pandemia, mas você não tem controle, você não consegue se mexer porque o patrimônio está imobilizado. Então, assim, e vendedores, né, isso infelizmente é uma realidade, vendedores querem te imobilizar. Porque, em geral, os produtos que prendem o cliente são os produtos que geram mais receita para o vendedor. Então, sem entrar aqui, né, no mérito de quais são esses produtos ou falar mal de vendedor, não é isso que eu estou fazendo aqui. Mas o fato é, algumas pessoas, ou mal intencionadas ou bem intencionadas, mas sem avaliar direito o que está acontecendo, elas querem te empurrar produtos que te travam. Porque a partir do momento que você travou, você está na mão, né? Você perdeu o controle e a instituição ou a pessoa, enfim, o serviço aí que te travou o patrimônio, vai obter a renda ali e você não consegue mais sair daquilo. Tá? Então, como a gente está, né, num ambiente capitalista, num ambiente de vendas e tudo mais, né, mesmo no ambiente online, né, nas mídias sociais, a gente é bombardeado, né, por uma série de vendedores, né, eles querem mobilizar o seu capital de alguma forma. Então, enfim, sem entrar aqui assim, na minha área de investimento, a gente tem produtos longos, né, que geram uma receita para o vendedor, né, tem toda uma polêmica em cima dos COIs, né, certificado de operação estruturada, gera uma grana violenta para quem está vendendo. Né? Então é assim que funciona. Mas indo também em outros produtos, talvez consórcios, títulos de capitalização, terrenos, né, loteamentos, carros com dificuldade de revenda, né?
enfim, tudo que for que travar o seu capital, em geral, vai ter uma renda melhor ali para o vendedor, tá? E assim, se por acaso, né, conseguiram te pegar, tá? O que eu quero é conseguir te motivar a se mexer, a sair dessa armadilha que aconteceu, seja você por inocência ou desconhecimento, né, acabou travando seu patrimônio. Então, eu quero te motivar, quero te falar aqui, te mostrar algumas maneiras para você tentar sair disso daí. Então, assim, o que eu estou falando? O que é patrimônio imobilizado? É a incapacidade, né, a falta de capacidade de realocar os seus recursos conforme as oportunidades aparecem. Então, aconteceu, né, vamos dizer aqui, hipotético, seu vizinho, enfim, por alguma razão, tá mudando de cidade, passou por um aperto a empresa dele, ele quer vender a casa, quer vender um terreno, e por um preço maravilhoso. E aí você quer essa oportunidade, ela está ali, né? Você conhece a pessoa, você conhece o bem, né? E quer comprar, e não consegue. Não consegue porque não tem dinheiro no banco. Mas aí o seu patrimônio, né? Você fala, pô, mas eu tenho, não sei, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, só que não está no banco, né? Está em diversas outras coisas que não te permitem acessar o dinheiro. Isso é patrimônio imobilizado. E assim, por quê, né? Por que isso é um problema tão grande para você gerar riqueza a longo prazo? Por que eu recomendo assim fortemente que você não vá por esse caminho, não imobilize seu patrimônio nunca? Vários bons investidores, né? E investidor aqui eu estou falando não é só assim mercado financeiro, é investidor como um todo. Esse bom investidor ele está no mercado financeiro, porque o mercado financeiro tem muita oportunidade, mas ele está em outras áreas também, tá? Mas assim, vários investidores escreveram, né? Acho que o principal é o Howard Marks, ele fez um livro relativamente novo até, acho que é 2018 talvez, sobre os ciclos econômicos, né? Então, qual que é a ideia? A economia ela não vai de uma forma linear, sempre crescendo, né? Os ativos sempre valorizando. Não é assim que funciona. Em um determinado momento, uma classe de ativos vai muito bem. Depois, outros vão melhor do que essa outra classe. E outra, o mercado ele vai de euforia de preços para depressão, para assim, nossa, caos, vai tudo quebrar. O mercado ele é assim, as pessoas, né, o fluxo de capital e todos os investidores, eles se movem dessa maneira. Então, quando tem uma euforia, você quer sair, você quer, tudo bem, a gente nunca sabe, né, o topo, né, mas alguma coisa você quer tirar do investimento, e se está imobilizado você não consegue. E, em contrapartida, quando vem a depressão, né, quando está todo mundo falando, nossa, acabou o caos e tal, a gente sabe que não é assim, então a gente quer comprar, a gente quer ir para a oportunidade, só que aí se seu patrimônio está imobilizado, você não consegue comprar nesses bons momentos, né? Então, o patrimônio não imobilizado, ele te dá a capacidade de vender na euforia e comprar na depressão, vender na alta e comprar na baixa. Então, por isso que a gente não pode nunca, né, imobilizar o nosso patrimônio. E outra, os eventos inesperados, eles acontecem, né? Pô, 2020 está aí, né? A gente viu uma pandemia, né? Algo que desde 1918 a gente não tinha assim tão forte no mundo como um todo, né? Então, assim, essas coisas inesperadas acontecem e trazem dificuldades. Tem assim, um caso emblemático para mim, emblemático. Logo quando eu saí do banco e comecei a trabalhar com clientes, ponta final, né, investidor, pessoa física, ajudando a gerenciar o patrimônio, teve um caso de uma moça que ligou para mim, ela achou meu contato na cidade, ligou para mim e pediu assim, desesperado, falou, olha, eu preciso conversar sobre investimento. Mas ela estava com a voz, sabe, agitada. Falei, nossa, que será, né? Mas eu falei, ok, né? Vem no meu escritório, tá? Marquei um horário e ela foi. E quando ela chegou lá, ela foi junto com o marido, né? E ela começou a contar a história deles e começou a chorar enquanto ela contava. Então, assim, para resumir, né? Eles vinham de uma família boa, né? Eles tiveram uma herança muito boa, com fazendas e tudo mais. Venderam a parte deles da fazenda, entrou um dinheiro bem grande e o marido começou a trabalhar com construção voltada a
renda, quem tem pouca renda, né? A Minha Casa Minha Vida, construções de baixo custo. E tinha um retorno muito bom com isso. Ele construía, vendia e assim foi. E paralelo a isso, então eles tiveram uma renda boa, tiveram seus filhos, tiveram 2 filhos, estudando em escola, melhor escola da cidade, fazendo inglês, jogando futebol, fazendo todas as atividades extras e tal. E compraram um apartamento nobre na cidade, apartamento de mais de R$1 milhão, tinham apartamento na praia, carros, né, tinham na época 3 carros, que era um carro de trabalho, um carro, um SUV, né, um pouco abaixo de R$100 mil na época, e um terceiro carro, enfim, uma vida muito confortável, porém eles estavam sofrendo muito, né, a moça estava chorando, porque houve uma mudança na legislação e ruas não asfaltadas não podiam mais, não tinham mais o acesso ao financiamento lá dos imóveis que ele vendia. E todos os terrenos que ele tinha para construção eram em vias não asfaltadas. Então, de repente, ele viu que a maior fonte dele de renda, na verdade era a única fonte de renda, por uma circunstância que ele não esperava, acabou e ele não conseguia mais. E aí a família tinha pouco dinheiro no banco, pouco, né, claro, né, para cada um, né, pouco no caso, eles tinham um custo de vida de coisa de R$20 mil, eles tinham 100, R$120 mil no banco, alguma coisa assim, consumindo mês a mês aquele valor. Então eles olharam para frente e falaram, meu Deus, o que a gente vai fazer? Então esse é um caso de um evento inesperado, né, uma mudança de legislação que mudou completamente a dinâmica da renda principal. E eles, apesar de terem um patrimônio de mais de R$2 milhões, estavam desesperados. E aí, né, talvez, né, não sei se você pode ter essa cabeça simplista de pensar, não, quem tem patrimônio está bem, né? Não, um patrimônio de R$2 milhões vai resolver. Não é bem assim. Tudo toma tempo. Aí, vai vender o imóvel da praia, vai vender a preço de banana. Mas foi um imóvel sonhado, foi um imóvel discutido entre família. Como é que você quebra um sonho dele? Então, assim, é doloroso. Sempre que você imobiliza o patrimônio, nesse caso foi um evento ruim, né, inesperado, mas poderia ter sido uma oportunidade. Então, o Howard Marks, que eu falei que ele escreve, né, sobre ciclos, uma outra coisa que ele escreve que é muito interessante é que a gente, como investidor, a gente está sempre equilibrando entre 2 riscos. O risco de perder dinheiro e o risco de perder uma grande oportunidade, que é doloroso também. Então, claro, a gente não chora nesse caso, mas a gente fica com uma dor e uma raiva interna quando vem uma oportunidade de comprar algo muito mais barato do que deveria valer e a gente não consegue porque está travado num apartamento, numa casa de praia, alguma coisa assim. Então, por isso que é muito ruim imobilizar o patrimônio, tá? Coisas inesperadas acontecem, a gente precisa usar o nosso dinheiro, tá? Assim, eu quero mostrar a evidência, né, de que, de fato, as oportunidades elas não são constantes. Então, não importa onde a gente travar o nosso dinheiro, não vai ser bom. Então, isso daqui, sem entrar aqui em grandes detalhes técnicos, mas, basicamente, desde 2008, tá? Se a gente pegar todo o histórico aí grande, né, 12 anos, a gente está falando 13 anos, cada ativo tem uma rentabilidade diferente. E dificilmente um mesmo ativo ele é bom, ele é o melhor ativo em anos consecutivos, tá? Nem a bolsa, que é famosa, né, por dar grandes lucros, né, ter uma carteira de ações, nem a bolsa foi o melhor ativo, foi o melhor investimento do Brasil nos últimos 13 anos. O melhor investimento no Brasil foi inflação. Ou seja, um título do governo, né, uma NTNB, um Tesouro IPCA, foi o melhor investimento que você poderia ter feito nos últimos 13 anos. Quem, há 13 anos atrás, ia dizer que Tesouro IPCA seria o melhor investimento? Ninguém, não dá para saber isso, ninguém tem a bola de cristal. Então, por isso que quem imobilizou o patrimônio, né, direcionado à inflação, ok, teve um resultado bom, mas poderia ter sido diferente. Quem imobilizou, por exemplo, um ativo, né, indexado a dólar, provavelmente não teve um rendimento tão bom. Tá? Quem imobilizou com ações, né, correu muito risco, teve muito sufoco aí ao longo desses anos, né, com a bolsa despencando e tudo mais.
e a grande chance dele ter não aguentado e ter saído e ficado com prejuízo, tá? Então, assim, evidência melhor é olhar ano a ano. Então, vamos ver 2017. 2017, o melhor investimento disparado foi ações. Então, aqui, nesse eixo X, é o risco. Então, quanto mais para a direita, maior o risco. Esse eixo aqui é a rentabilidade. Quanto mais para cima, mais rentável. Então, ações em 2017 foi o que teve mais risco, mas também foi o que teve mais retorno. Então, ok, legal. Já inflação, né, Tesouro IPCA, teve um risco considerado e um retorno bom. O dólar teve o mesmo risco que inflação, mas teve um retorno bem pior do que inflação. Então, em 2017, qual que foi o cavalo? Ações. Quem tinha ações em 2017 foi muito bom. Agora, o que aconteceu em 2018? 2018, o melhor investimento já foi dólar. Então, a gente vê, e inflação também foi bom. Ações também foi ok, só que teve um risco muito maior, né? Então, mas tem anos que ações foi negativo, né? Então, é só a ideia de que as oportunidades variam ano a ano. Então, não adianta você pegar e congelar o seu patrimônio, seja em imóvel. Imóvel anda perto de inflação, seria aqui o Tesouro IPCA, mais ou menos. Então, quem congelou o patrimônio em imóvel há 13 anos atrás, até que andou bem, até que ficou legal, tá? Mas isso não é regra, isso não pode não ser para o futuro. A melhor coisa é você deixar mobilizar, né, poder acessar o seu patrimônio e ir conforme as oportunidades. Então, agora está melhor a ação, agora está melhor a inflação, agora está melhor o dolarizar, agora está melhor eu fazer um determinado juros indexado, juros pré-fixados, agora está melhor comprar um terreno. Então, e assim vai, né? Você sempre tem um dinheiro para você conseguir trabalhar, tá? Muito importante isso daí. E aí, assim, né, o que acontece? Eu acho que o que está por trás, né, que leva a gente a imobilizar o patrimônio e ter dificuldade em deixar o nosso capital livre, né? Eu acho que a primeira coisa é um conceito que vem quase que do nosso berço, né, vem da nossa cultura mesmo, de brasileiro, de português, né, que é a necessidade de ter imóvel próprio. Então, assim, essa é a primeira pergunta. Você precisa ter um imóvel próprio? Eu acho que talvez você queira me sacrificar aqui, né? Fala, pô, Caio, você é um imbecil, né? Claro que eu preciso ter um imóvel próprio, isso é óbvio. Cuidado, né? Cuidado, questiona as coisas que são óbvias para você, né? A gente tem que sempre fazer isso, né? Ano novo, 2021, 2020 foi um ano de revisão de coisas que eram óbvias, né? Era óbvio que você precisava de um escritório para trabalhar. Agora, né, a gente vê que não, que você consegue trabalhar muito bem de casa, dependendo da sua área. Então, questione as coisas que são óbvias. Será que você precisa ter um imóvel próprio? Para responder essa pergunta, o que está por trás? Quanto que rende o seu investimento versus qual que é os juros do financiamento? É isso que está por trás. Então, se a gente pegar hoje, né, nesse exato momento aqui, 2021, começo de 2021, o custo de um financiamento de imóvel pode ser que você consiga aí juros de 7% ao ano, tá? Tem gente que está conseguindo menos, 6% ao ano. A chance de você, com seus investimentos, ter um retorno de 10%, 12%, 15%, ela é alta. Então, esse é um momento agora que financiar um imóvel é muito interessante. Às vezes, é mais interessante você financiar. Ah, mas isso é um imóvel próprio. Você está falando que é legal ter um imóvel próprio. É um imóvel próprio, mas você está pagando juros para o banco. Tá? Então, assim, para mim, imóvel próprio é o seguinte, é você separar um dinheiro, ir lá e pagar à vista, e você tem o seu imóvel. Tá? É isso que eu estou querendo dizer aqui. Entre ter um imóvel, né, já pago, agora, nesse ano, pode ser muito melhor você financiar um imóvel. Então, se você já tem o seu, seria o caso de vender ele, né, ou mudar para um outro e financiar. Eu vou falar mais para frente mais objetivo, né? Como fazer isso, né? Como avaliar se isso é uma boa. Mas o que eu quero trazer aqui nem sempre é bom você ter um imóvel próprio. E o aluguel pode ser muito vantajoso. Então, é fácil acontecer situações onde você aluga um imóvel seu em um centro urbano, em um local que é bem procurado, e
com esse custo desse aluguel, você aluga um outro imóvel para você morar numa região mais residencial, numa região menos procurada, mais agradável de se morar, e você aluga por um valor abaixo do que você recebe no aluguel do seu outro imóvel. É muito comum isso. Então, assim, pensa diferente, avalie as coisas. Pode sim ser interessante você morar de aluguel, tá? Outra coisa, né, que é comum da gente pensar, e eu escutei isso até de uma pessoa que tem vários imóveis, descendente árabe, né, que tem também esse costume, então, de construir imóveis para renda mesmo, carteira de imóveis, dezenas de imóveis, tá? E aí, o que ele me falou, né, que eu achei interessante? Eu gosto de comprar imóvel porque me faz juntar dinheiro. Então, eu tenho um problema, quando tá lá, tem 400 mil na minha conta, eu não gosto de ter isso. Eu quero pegar esses 400 mil e comprar um imóvel, pode ser um imóvel pequeno, dependendo da cidade, enfim, boto para alugar, mas saiu da minha conta aquele dinheiro e aí eu não vou gastar esse dinheiro, né? Então, assim, é um raciocínio lógico, né? Claro que é melhor comprar e alugar do que gastar, né? Seja, sei lá, num carro, né? E que vai depreciar, que vai perder muito valor, né? Mas a dica que eu diria tenha uma conta de investimento só para investimento. Monta isso. Então você tem a sua conta principal lá no banco, você paga boleto e tudo mais, e agora abre uma conta só para fazer investimentos. E aí o que vai acontecer? De novo, isso aqui eu não estou inventando, isso aqui é a prática, é o que eu vejo diariamente, é o que eu lido. Você não vai querer tirar o dinheiro de lá, dessa conta de investimento, porque você vai ver o rendimento e mais, você vai querer mandar mais recursos para lá. E o meu auge de felicidade, de realização no meu trabalho, é quando eu escuto uma pessoa que investe comigo falando o seguinte: eu quero mandar mais dinheiro para minha conta, Caio, e por isso eu estou pensando em vender. E aí ele fala lá, às vezes é um carro que está parado, às vezes é um imóvel lá. Enfim, isso para mim é o auge da realização, porque esse investidor ele já entendeu a potência que você tem de ter um capital de investimento, um capital totalmente flexível, que você acessa, que não está imobilizado, tá? Então, se você pensa assim, deixa eu comprar um imóvel logo, porque isso me permite, né, juntar, ou deixa eu financiar um imóvel, porque daí eu vou pagar a prestação e não vou ficar gastando à toa, eu sugiro você abrir uma conta de investimento. E aí, ao invés de pagar a prestação do financiamento, você fica transferindo dinheiro mensalmente para essa conta, porque daí você vai ver a rentabilidade, que é muito boa quando você investe bem, e isso vai te fazer levar mais dinheiro para lá, e quando tirar dinheiro de lá, você vai se sentir muito incomodado com isso e vai querer repor o quanto antes, tá? Outra coisa muito comum que acaba levando a gente a imobilizar o nosso patrimônio é a questão o sentimento de que é melhor comprar um terreno, ou uma casa, ou um apartamento na sua cidade, porque você conhece, porque está perto, né? Você passa todo dia, ou passa esporadicamente, enfim, está quase que no seu horizonte, né, de visualização. Então isso te dá mais conforto, você acha que tem mais condição de avaliar se aquilo é um bom investimento ou não. E aí, de novo, né, vamos questionar aqui o que é óbvio, né? Você conhece o plano diretor da sua cidade, tá? Ou seja, você conhece qual que é o plano da prefeitura de para onde vai mais recurso? Você sabe as garantias de que esse plano vai ser executado ou vai ser modificado, né? Tem um caso, né, da minha família específico. A minha mãe, ela nasceu em Macaé. Macaé, talvez você já conheça, tenha escutado falar dessa cidade, lá no Rio de Janeiro. Mas essa cidade, ela não era nada, ninguém conhecia. Quando eu era criança, as pessoas me perguntavam: de onde sua mãe é? Eu falava: Macaé. A pessoa olhava assim: o que é isso, né? Macaé explodiu por quê? Porque acharam petróleo, né? Petrobras achou petróleo lá, montou uma refinaria e a cidade explodiu. E os meus parentes tinham terreno lá, terreno que não valia nada. Minha família é pobre, origem bem pobre. E, enfim, de repente começou a ganhar valor os terrenos e tudo mais. E um dos meus parentes tal, até começou a construir mais, fazer casas para vender e tudo, né, e assim foi. Enfim, o fato é,
acabou, né, esse ciclo, né, veio Lava Jato, né, enfim, todas as dificuldades aí que a gente sabe, e a questão da corrupção da cidade foi terrível, terrível. Então, assim, tudo que parecia muito bom, na verdade já estava caro, né, quando estava sendo feito ali no auge, né, da especulação, na verdade já estava se pagando, né, um preço de grandes altas futuras nos imóveis. Então, assim, você mora realmente num local, né, com muita atração para pessoas, né, ou seja pelo lazer ou pelo negócio, às vezes você vai querer achar justificativas, né? Não, mas a minha cidade é muito boa por tal, para poder comprar esse imóvel que está aí perto, mas na real não é, né? Às vezes não é. É muito melhor você acessar um outro imóvel em São Paulo ou um imóvel de turismo, mas numa cidade ali do Nordeste, né? Enfim, um resort grande, né, com estrutura, né, e aí você acessa isso via mercado financeiro, via fundos imobiliários, com muito mais segurança, muito mais liquidez, enfim. Mais para frente eu vou comentar um pouquinho. Então, se questione isso daí. Nem sempre comprar um imóvel aí do seu lado, um terreno ou uma casa, nem sempre o que você acha que tem uma vantagem por estar perto, isso às vezes não é verdade, tá? E a outra coisa, assim, muita gente tem um sonho em viver com renda de aluguel, tá? Isso é o objetivo, pode ser o objetivo seu de finanças, de futuro. Eu quero ter dezenas de imóveis que eu vou alugar, por quê? E aí, de novo, é uma visão simplista de que isso é muito fácil, muito tranquilo. Você tem lá os inquilinos pagando os aluguéis e ok, vai desfrutar a sua vida. Não é bem assim a realidade, vou te falar por quê. Alguns pontos. Primeiro, inquilino pode ficar inadimplente e eles ficam inadimplentes com uma certa frequência, principalmente aqui no Brasil, porque você não consegue expulsar eles com tanta facilidade. Então é muito comum, aconteceu alguma coisa e ele para de pagar o aluguel. E aí aquilo que você estava contando como certo, infelizmente não é mais certo, você não está recebendo. Outra coisa, o seu imóvel deprecia e deprecia bem, não é pouco. Então, em países desenvolvidos como, por exemplo, no Japão, na Austrália, o que vale não é a casa, não é o imóvel, é o terreno. Porque quem compra quer mudar, quer fazer outra casa, enfim. A casa mesmo, a construção, ela deprecia muito. As plantas, né, são modificadas com o tempo, os materiais vão se desgastando e tudo mais. Outra coisa, existe muita corretagem na venda do imóvel. Então, decidiu vender, né? Não quero mais esse, vou comprar um outro. O corretor cobra ali 6%, 5%, né? Depende. Isso é um valor altíssimo dentro do imóvel, né? Não bastando, né, tem impostos, né? Você vendeu, você vai pagar imposto de renda, que também é alto, né? 15%, né, de imposto de renda. Fora isso, você paga o imposto de renda mensal sobre os aluguéis que você está recebendo, que é o carnê-leão. Você tem que pagar todo mês imposto sobre esses aluguéis que você está recebendo. Você paga IPTU. Os IPTUs estão cada vez mais altos. Tem algumas cidades que são altíssimos os IPTUs, né? Se eu não me engano, o Rio de Janeiro está puxando bastante, porque a prefeitura está com dificuldade. Então, assim, complicadíssimo isso. Você paga esse imposto, é um imposto alto. E por fim, né, ainda tem algumas melhoras, né? Às vezes quando é um condomínio, quando é um apartamento, tem as melhoras, né? Vamos fazer uma reforma ali no salão de festas, alguma coisa assim, ou trocar o elevador, e isso o inquilino não paga. Quem paga é o proprietário, então o inquilino vai lá e abate esse valor. Então, enfim, não é essa coisa, né, do viver de renda de aluguel, o meu sonho, é um pensamento simplista. A realidade não é essa. Dá trabalho sim, você tem que tomar cuidado com a inadimplência, tem que ficar revisando esses custos, paga um monte de custo, paga um monte de imposto, tá? Então, estou te trazendo a realidade aqui só para você, se você quer, nada contra, tá? Só não tem esse pensamento fora da realidade, né? Estou te trazendo aqui a realidade para te ajudar a decidir o que é o melhor. Enfim, dito tudo isso, vamos para a parte objetiva. Então, ano novo 2021, como você pode deixar o seu patrimônio menos imobilizado? Tá? O que você pode fazer? Primeira coisa, tá, que eu te diria, né?
fica com a sua casa, com o seu imóvel. Claro, cada caso é um caso, tá? Se você já tem os filhos, né? Os filhos já saíram de casa, já são adultos, é uma situação. Se você está com criança pequena, se você tem 5 filhos, né? É um tipo de imóvel. Se você tem um filho, é outro. Então, assim, não sei qual é a sua situação vai ser específica. Porém, considere não ficar com a sua casa se ela corresponde a mais de 50% do seu patrimônio. Então, vamos supor aqui que você tenha um patrimônio avaliado de R$1 milhão. Ou seja, tudo isso, carro, investimento, imóvel, tudo mais. E a casa que você vive, ela vale 700 mil do total de 1 milhão. Né? Considere, se couber na sua situação de vida, mudar para uma casa menor, mudar para um apartamento, alguma coisa que seja de menor valor. E aí, com a sua casa atual, né, então você compra, por exemplo, financia, né, atualmente pela taxa de juros, acho que o mais interessante seria o financiamento, né, financia um novo imóvel e a sua casa atual você aluga ou vende ela. Então isso é uma forma de você gerar renda, né, e tornar, tudo bem, se você alugar, né, você não vai estar desimobilizando, né, totalmente o seu patrimônio. Porém, essa renda de aluguel que vai entrar é uma renda que está surgindo, né, do nada, entre aspas, e aí você vai juntando ela e vai, como se você fosse desimobilizando seu imóvel aos poucos. Né? Outra possibilidade seria realmente vender. Né? É muito comum, eu acabo vendo bastante isso quando os filhos saem de casa, já adultos. E aí, pode ser que seja esse seu caso, você está numa casa grande, e aí, mas eu quero ter essa casa para receber meus filhos nas férias, com os meus netos e tal. Será que vale a pena? Às vezes é melhor você estar num apartamento pequeno, perto ali do mercado, perto da padaria, que você caminha diariamente, se exercita mais, e aí quando vem o seu filho, usa o lazer de um clube, ou usa o lazer do próprio prédio, enfim, tem muita coisa aí para ser pensada, né? Há até quem defende, né? Você compra um imóvel financiado, né? Vai juntando dinheiro, depois muda para um outro imóvel, né? Vende esse seu e aí financia o outro e dessa forma vai crescendo o patrimônio. É uma maneira. Então, considere essa possibilidade, tá? De deixar a sua casa atual. Eu sei que isso pode parecer, às vezes, um pouco... se você sonhou, né? Montou aquela casa dos sonhos e tal... Mas, assim, de novo, não estou inventando história aqui. Isso é coisa que eu lido diariamente e o fato é, o que a gente sonha com 30 anos, às vezes a vida não é bem assim, chega com 50 anos e você se vê naquele imóvel que foi sonhado naquela época e às vezes foi maravilhoso, viveu momentos maravilhosos ali, mas para a realidade atual não justifica mais. Seria melhor você estar com o seu patrimônio acessível para aproveitar as oportunidades e aumentar esse seu patrimônio para fazer, enfim, novas aquisições, viagens e tudo mais, né? Rentabilizar mais o seu patrimônio. Outra sugestão que eu te dou, né? Considere, porque somos brasileiros, somos portugueses, descendentes portugueses, né? A gente tem o costume de querer comprar terreno. Então, grande chance de você ter terreno. De novo, não estou inventando, eu vejo isso diariamente, né? Com as pessoas que investem comigo, tem essa situação. Tem um terreno, comprei um terreno na cidade tal, comprei um terreno lá na praia, Considera vender esse terreno. Tá? Aliás, agora, né, a gente está num boom imobiliário, os preços estão subindo. Pode ser um momento interessante você transformar o seu terreno em caixa. Por que eu estou falando considerar vender o seu terreno? Para você parar de pagar IPTU e para você não ficar na mão de plano diretor. Mudou ali o vereador, mudou a prefeitura de repente direciona para outro lugar, né, o crescimento da cidade e aquele seu terreno deixa de valer, né? Ou nasce uma favela perto, é arriscado. Então, considera vender, transformar em dinheiro. E se isso é muito dolorido para você, se você realmente assim gosta e não tem nada de errado, né? Cada um tem um gosto, né? Se você ama, né? Tem muito prazer em possuir imóveis, considere a troca desses imóveis, os terrenos, das casas, por fundos imobiliários. Então, eu fiz, ano passado, 2020, eu fiz um movimento inverso. Né? Eu tinha fundo imobiliário, né? Uma pequena parte eu troquei por uma compra de um terreno, por exemplo.
Então você pode fazer esse tipo de coisa, tá? Vender o seu terreno e comprar fundo imobiliário. E aí no fundo imobiliário, inclusive, tem um dos grandes fundos que eu até gosto, né? O TGAR11, o código TGAR11, ele é só de terrenos, só de loteamentos. O foco é loteamento residencial, um terreno de padrão bom, né? Condomínio fechado. Então, assim, você pode muito bem vender o seu terreno e comprar a TGAR11. E a diferença é que, quando você não quiser, se vier uma oportunidade, você vende o TGAR11 e em 2 dias úteis você acessa o seu dinheiro. O seu patrimônio está em cash, está em dinheiro na sua conta. Então, é uma alternativa muito boa trocar por fundo imobiliário como um passo, né, uma etapa para você ir se desapegando, né, da prática, da cultura, do costume de imobilizar o patrimônio. Outra coisa, né, que eu já comentei, né, que se você não quiser vender de jeito nenhum, né, o imóvel, o apartamento ou a casa, estou falando mais imóvel porque é o que costuma imobilizar, tá? Mas pode ser uma cota de uma empresa que você já não participa mais tanto, pode ser um barco que você não está usando, enfim, pode ser muita coisa aí. Em último caso, se você não quer vender, considere alugar, que é o que eu já falei, né? Pelo menos você vai desimobilizando aos poucos. Cada aluguelzinho que está entrando ali mensalmente é uma renda que você está tirando daquele bem que está imobilizado, né? Melhor do que nada. E outra dica que eu te daria é, se você tem casa de praia, casa de inverno, né? De veraneio e tudo mais, considere trocar o apartamento na praia, considere trocar isso por diárias em hotéis, tá? Não é historinha que eu estou falando, é prática que eu vejo isso. Eu vejo, lido, né, com investidores, lido com pessoas, cada pessoa tem a sua história, e é comum a história de comprei um lindo apartamento na praia, fui lá 3, 4, 5 vezes com a minha família, na sexta vez meus filhos não queriam ir, eles queriam ir para outro lugar. Então o vendedor, né, de novo, né, voltando porque eu comecei a falar, o vendedor ele quer travar seu patrimônio, ele quer tirar a renda dele, então ele vai te vender aquele apartamento como um sonho. Só que pode ser muito mais interessante você conhecer uma praia em Santa Catarina, depois uma praia no Nordeste, depois uma praia no exterior, vai para Cancún, enfim, ficar livre, né? Então a troca de um apartamento, né, para férias ou casa para férias por hotéis, por diárias em hotéis, pode ser muito interessante. E aí, né, tudo que eu falei, se você tem muita paixão, considera alugar, né? Mas eu diria para você, pela minha experiência, pelo que eu vejo, provavelmente vai ser mais interessante, você vai se sentir melhor a longo prazo, né? Vendo o seu patrimônio crescer com as rentabilidades, com as oportunidades que você aproveitou, pelo seu patrimônio não estar imobilizado, e aí você tira uma férias mais do que merecida e paga a diária em hotéis na praia que você escolher para aquele ano, tá? Por fim, dica prática que eu quero te dar, tá? Para finalizar aqui, trocar, então, o que tá... essa seria assim, a minha dica principal para você conseguir dar um primeiro passo, tá? Se desapegar. Troca o que você tem imobilizado por um investimento financeiro, dentro do mercado financeiro, que se aproxima ao que você tem. Então, se for um imóvel residencial, sim, existe fundo imobiliário só residencial. Se for um terreno, já comentei aqui, existe fundo imobiliário bom, muito bem gerido, só com terrenos. Se for uma sala comercial, aí mais fácil ainda, tem vários fundos imobiliários só de sala comercial. Se for um item de luxo, né, um barco ou algo assim, tem empresas, né, na bolsa que só produzem para cliente de luxo, constrói aeroporto privado, enfim. Considere trocar o que você tem imobilizado por alguma coisa no mercado financeiro que vai estar próximo disso. Essa é uma forma de você manter o gosto, né? Manter ali o investimento que você escolheu, né? Que você optou, que você tem prazer em ter, porém tendo liquidez, porque sempre que você está no mercado financeiro, quase sempre, né? Se você fizer bem feito, né? Estudar um pouquinho, mas a grande maioria é com alta liquidez, você consegue sair rápido e ter o seu dinheiro com baixíssimo custo, né? Corretagens
a competição de corretoras aí, está cada vez mais barato corretagem, se bobear, tem corretora que nem cobra corretagem, né, para você fazer a operação, então a liquidez super alta, risco super diversificado, então você consegue fazer vários investimentos, existe proteção legal, né, então todo o arcabouço do mercado financeiro, CVM fiscalizando, Banco Central, depende aí de qual é o investimento, né, mas enfim, tem toda uma regulação e uma auditoria muito alta nos investimentos no mercado financeiro. Enquanto você aí fazendo fora do mercado financeiro, você não tem essas proteções, você acaba tendo que pagar bons advogados que são caros e tudo mais, tá? Então a primeira dica que eu te daria é essa, assim, considere trocar por algo próximo ao que você já tem, só que dentro do mercado financeiro. E a última dica que eu quero dar é, no mínimo, né, se você avaliou aí e não conseguiu enxergar uma boa maneira de deixar o seu patrimônio menos imobilizado, no mínimo eu quero te convidar, quero te motivar para que em 2021, nesse novo ano, você pare de imobilizar, pelo menos isso. Então, o que sobrar, né, os seus ganhos, a sua poupança, o que você juntar, não compre um imóvel, não compre um terreno, não compre um barco, não compre um apartamento na praia, não compre um carro de altíssimo luxo, enfim, coisas aí que vão, eu digo um carro, né, assim, altíssimo luxo que eu estou falando, não tem problema nenhum você usufruir do seu dinheiro, mas dependendo do carro, é muito difícil você vender, você vai, só de você comprar, claro que tem a depreciação que é muito forte, mas não estou nem falando disso. Estou falando o fato de, às vezes, é um carro tão específico que para você achar o comprador é difícil, você tem que botar o preço lá embaixo, né? Então, eu estou mais nessa linha. Então, coisas que são de difícil liquidez, né? Então, você acaba travando o seu patrimônio. Para de fazer isso. Em 2021, daqui para frente, pelo menos, busque crie essa conta de investimento, bote seu dinheiro lá, bote em coisas que o seu patrimônio está acessível e surfe as ondas de oportunidades e viva a tranquilidade de ter o seu patrimônio acessível para surpresas e eventos inesperados, como foi em 2020 e 2021 não estamos isentos disso, né? Não estou falando só de pandemia, ninguém sabe se vacina vai ser 100%, mas enfim, pode vir outras coisas, né? Sempre acontece, então viver a tranquilidade de ter acesso ao seu patrimônio e o prazer de surfar as grandes oportunidades, tá? Então esse é meu convite para você em 2021, que seja um ano para você desimobilizar o seu patrimônio, né? Não deixar ser imobilizado pelo oponente, né? Pensando aí em arte marcial, então deixar o seu capital livremente, facilmente acessível para você fazer o quê? Surfar as oportunidades para você, não as oportunidades do vendedor, né? Não comprar os produtos que dá dinheiro aí pro corretor, pro vendedor ali, pro dono, né, do bem, enfim, esse tipo de coisa, tá? Esse é meu convite, espero que te ajude aí, que esse vídeo te ajude a ter pelo menos algumas ideias, né, de desimobilizar o seu patrimônio e as vantagens, né, e por que não travar o seu patrimônio e deixar ele livre para fazer bons investimentos, tá? É isso aí, espero que eu te ajude. Obrigado pela atenção.